está acontecendo uma guerra contra o cristianismo bíblico. Essa guerra sempre existiu. Na época dos apóstolos, inclusive, já naquele tempo, os apóstolos escreveram sobre aqueles que atacavam o cristianismo bíblico. E até hoje, esta guerra continua. Quem fala sobre isto é o Franklin Graham, filho do Billy Graham. Eu vou trazer aqui o conteúdo que ele fala desta guerra contra o cristianismo bíblico. Eu estou com este site aberto, o guiame.com.br, Mundo Cristão. O cristianismo progressista pode mandar uma pessoa para o inferno, diz Franklin Graham. Teologia à parte, Billy Graham era a corrente teológica arminiana. Filho dele também segue a mesma linha. E o título é bem sugestivo da teologia arminiana. Deixando a teologia dele de lado, eu quero me deter neste assunto, o cristianismo progressista em guerra contra o cristianismo bíblico. O pastor explica por que os cristãos progressistas têm minado princípios da palavra de Deus. Aqui está a questão. É exatamente isto. Minar o cristianismo bíblico é carcomer por dentro. É uma farsa, é uma versão deturpada do cristianismo bíblico. O cristianismo progressista é também a besta apocalíptica, lá do capítulo 13, a segunda besta, dragão disfarçado de cordeiro. O pastor Franklin Graham acredita que há uma guerra sendo travada contra o cristianismo bíblico por meio do cristianismo progressista, e em um artigo publicado em 1º de maio na revista Decision, vinculada à Associação Evangélica Billy Graham. Aspas para o pastor: surgiu nos salões dos seminários, se infiltrou nos púlpitos de milhares de igrejas e foi propagado por uma mídia liberal ímpia, disse o pastor. Ele acredita que o cristianismo progressista está empenhado em lançar dúvidas e minar os princípios fundamentais da palavra de Deus. Notem aqui a afirmação dele, que o cristianismo progressista nasceu nos seminários, se infiltrou nas igrejas, nos púlpitos de milhares de igrejas e foi propagado por uma mídia liberal ímpia. Pelo menos nos Estados Unidos, ele acredita que tenha acontecido desta forma. O cristianismo progressista não é ameaça apenas às igrejas americanas, às denominações, o cristianismo bíblico ali naquele país que já foi o berço do cristianismo bíblico, mas em todo o mundo. Aqui no Brasil, o progressismo tem solapado, atacado, se infiltrado de tal maneira nas igrejas, denominações absorveram de uma maneira muito veloz o cristianismo progressista, achando e tendo como verdade, tendo como cristianismo bíblico. O pior de tudo é que acreditam que se trata do verdadeiro cristianismo, quando na verdade é uma farsa. Satanás disfarçado de cordeiro, de ovelha. Satanás em pele de ovelha, é o grande dragão que se parece com o cordeiro. Dizer que o cristianismo progressista nasceu nos salões dos seminários, talvez isto deva necessitar de uma reflexão mais profunda. Os seminários, os salões dos seminários são apenas uma parte de toda essa questão. O progressismo
É o que o iluminismo foi no século XVIII. É a mesma coisa. É a história que se repete. Só muda o tempo, só muda o local, só muda o jeito, mas se trata da mesma coisa. É destruir a igreja, é minar a igreja até ela ficar fraca e não ter a sua relevância, a relevância que Jesus Cristo deu à igreja, que o Espírito Santo dá à igreja. Billy Graham lembra que uma das maiores críticas do apóstolo Paulo aos Gálatas é que eles estavam seguindo outro evangelho. Ele disse: algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Algumas pessoas na igreja da Galácia estavam perturbando, falando de outro evangelho que não era o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo, incomodado com aquilo, escreveu à igreja para que ela tomasse cuidado, os irmãos tomassem cuidado e não aceitasse outro evangelho a não ser o verdadeiro evangelho que foi anunciado pelos apóstolos, foi comunicado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor afirma que o mesmo se aplica hoje aos defensores do cristianismo progressivo. Abro aspas, eles enganosamente promovem o que eu acredito ser claramente um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecho aspas. O pastor Franklin ainda declarou: o cristianismo progressista não é o evangelho de forma alguma. Não tem nada a ver com o evangelho da morte e ressurreição de Cristo. Isso não resulta em nada além de confusão espiritual e caos. Para Graham, o cristianismo progressista nega a verdade da Bíblia em várias áreas da vida. Por exemplo, embora as Escrituras digam claramente que o casamento é entre um homem e uma mulher, os defensores do cristianismo progressista distorcem a verdade da palavra de Deus sobre a sexualidade, se concentrando em tendências sem sentido, como a identidade de gênero. Eles negam a distinção dos sexos feita por Deus e, em vez disso, inventam seus próprios padrões equivocados, não guiados pela palavra de Deus. E ainda continua: as influências culturais degradantes que abraçam movimentos como o casamento gay têm mais influência sobre suas crenças do que a Bíblia. Quando se trata de pautas raciais e sociais, Frank Graham diz que os cristãos progressistas se esquecem que o maior problema do homem é o pecado. O cristianismo progressista falha em ver as consequências desastrosas do estado depravado e pecaminoso da humanidade. Por isso, o pastor alerta: o perigo real é que o cristianismo progressista pode enviar uma pessoa para o inferno. Eu sei que parece duro, mas é verdade, continua o pastor. Amar as trevas mais do que a luz terminará em uma eternidade no inferno. Em uma mensagem aos pastores, Frank Graham diz que é preciso voltar a pregar a palavra, as escrituras sagradas, todo o desígnio de Deus nas escrituras sagradas. Os evangélicos precisam guardar a verdade de uma vida e pregação bíblica, permanecendo verdadeiros e ousados sobre o que a Bíblia ensina claramente. Termina o pastor: não há outra maneira de ser salvo por toda a eternidade. Não tem mesmo. A teologia do pastor Frank Graham é arminiana e as palavras dele aqui refletem exatamente esta teologia. Mas é muito sério, é muito sério. Os verdadeiros cristãos precisam se dar conta de que não podem abrir mão de jeito nenhum, não podem abrir mão do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não podem ser suplantados, se deixar, se permitir
serem dominados por este evangelho progressista, igrejas inteiras, e aqui no Brasil não está diferente. Pastores têm tirado as igrejas da denominação para seguir com o evangelho progressista. Tem igrejas, tem pastores tirando a igreja do guarda-chuva denominacional de algumas denominações para seguir com o evangelho progressista, ensinando, usando a Bíblia para dar aval, para subscrever todas as práticas abomináveis da área da sexualidade, a depravação da sexualidade, usando a Bíblia para subscrever conceitos que não são de Deus, tanto na área racial quanto na área social. É impressionante. O pastor está trazendo aqui esse alerta. Eu já tenho falado sobre isso em outros vídeos. Vou deixar anexado aqui em cima no card, vai aparecer aí para vocês, vídeos em que eu falo sobre essa questão. E eu apresento e insisto, gente, presta atenção, pessoal. A besta de Apocalipse, capítulo 13, verso 11, se trata exatamente, não somente, mas exatamente desse evangelho progressista. Ele é o oposto. Lá no país do pastor Franklin, nos Estados Unidos, os cristãos progressistas de lá criaram o design inteligente para conciliar o darwinismo e as teorias da criação do mundo, conciliar com a Bíblia, casar, fazer o casamento do criacionismo com o darwinismo e outras teorias da origem do mundo. Os cristãos progressistas estão carcomendo a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja metodista americana foi solapada, carcomida pelos cristãos progressistas, e os cristãos conservadores, os cristãos verdadeiramente bíblicos, se sentiram no dever cristão, no dever bíblico de sair, de formar, e juntar os cacos, e juntar com as igrejas locais espalhadas pelo país inteiro, e quiserem continuar com o cristianismo bíblico. Então, a coisa é muito séria, e aqui no Brasil não é diferente. Anote aí na sua consciência estes problemas que o nosso cristianismo brasileiro tem sofrido. Anote bem aí, veja, olha, teologia da prosperidade, o coaching e a autoajuda nas igrejas, nos púlpitos das igrejas, a teologia triunfalista, e soma-se a estes o cristianismo progressista. O cristianismo bíblico tem que enfrentar, tem que combater. E os pastores que são verdadeiramente bíblicos precisam ter coragem, precisam ter bastante coragem. E fica aí o nosso alerta, o alerta do pastor Frank Graham, para que os cristãos e os líderes pastorais que zelam pelo cristianismo bíblico possam se posicionar firme e não arredar 1 milímetro, não retroceder 1 milímetro no cristianismo bíblico. Eu termino este vídeo pedindo que você compartilhe bastante o vídeo para os seus contatos, compartilhe nas suas redes sociais, comenta algum ponto aqui do vídeo, alguma questão, deixa aí o seu comentário, o seu like também, o seu gostei. Você fazendo isto estará ajudando o nosso trabalho, ajudando o canal a continuar com esse trabalho. A gente se encontra no próximo vídeo.